Portanto, tivemos aqui esta intervenção ou o pronunciamento do presidente francês, ex-presidente, François Hollande, que faz o resumo daquilo que está a acontecer. Diz que estamos num mundo em que, portanto, já não estamos no mundo da convergência, do respeito, do direito internacional. Agora se está a projetar um mundo onde o que conta são as ameaças, agressões, as chantagens, e estamos a ver um Trump que, portanto, está a criar uma nova organização para a paz, colocando de lado as Nações Unidas, portanto, uma organização que vai competir com as Nações Unidas, e diz alto lá, eh, aqui é necessário que a França trate com os Estados Unidos através do método da relação de forças. Portanto, se ele quer nos trazer eh, estas medidas aduaneiras fortes, devemos responder com a mesma moeda. Quer trazer a moeda da força militar, devemos responder com a mesma moeda. E diz que a França deve, portanto, convencer os seus aliados franceses e impor e fazer entender que a Europa é autônoma e é independente. Existem nações independentes, nações autônomas e que não pode se submeter à vontade americana. Bom, este é o início da nossa conversa. Osvaldo, começo consigo. Este pronunciamento de Hollande, o que é que isto o que é que isto significa? De facto, a França demonstrou através do presidente Macron, fez discursos muito agressivos contra o presidente americano. Esteve o presidente americano em Davos, Macron apareceu com óculos escuros, não sabemos se tem conjuntivite, não tem conjuntivite. Portanto, o que é que está a passar, Osvaldo? Bem, como é um discurso extremamente importante, eu acho que depois o Álvaro vai passar. Boa noite ao Álvaro e também aos internautas, que é do primeiro-ministro do Canadá. E o primeiro-ministro do Canadá faz uma leitura neste fórum de Davos, que traz de cima que o mundo não está a viver uma transição da nova ordem mundial, mas sim uma ruptura daquilo que era da antiga ordem mundial, vigente pelo menos até 80 anos. O que está a passar é que o presidente Donald Trump está a redefinir aquilo que é a posição americana e tentar consolidar ao máximo a América enquanto o Estado hegemônico, porque os Estados Unidos se debatem com uma corrida, quer do ponto de vista econômico, tecnológico e militar, dos seus adversários, nomeadamente a China e os Estados Unidos da América. E os americanos entendem que, para continuar a manter a sua hegemonia, devem articular uma série de procedimentos para garantir a sua sustentabilidade a longo prazo e retardar aquilo que pode ser o posicionamento chinês nos próximos 50 anos. Daí a importância que a Groenlândia tem para os americanos e no âmbito da sua estratégia. É de domínio público que a Groenlândia está no meio entre a Europa e aquilo que pode ser o caminho, a rota entre a Europa e a China, se vamos assim olhar, e que se de facto os estudos da NASA, que dão nota que daqui a 50, 70 anos o gelo da Groenlândia irá derreter e aquilo se tornará uma rota marítima extremamente importante, então estamos a olhar que os americanos querem ter controle também desta rota, porque os americanos tendencialmente gostam de controlar as diferentes rotas marítimas. E para termos uma ideia, se os chineses, para chegarem até a Europa pelo canal de Suez, levam 40 dias, pelo Cabo da Boa Esperança levam 50 dias, se de facto o gelo da Groenlândia derreter daqui a 50, 70 anos, se tornar uma via marítima que serve de trânsito, os chineses vão levar 18 dias para chegarem até a Europa. Isso diz muito da importância que hoje a Groenlândia tem. Eu tenho estado a defender que os americanos olham para a Rússia como um perigo do presente, mas olham para a China como um perigo do presente e também do futuro. Ou seja, os americanos sabem que os próximos
a governar o mundo, ou o estado gendarme do mundo, será os chineses. E o que o presidente Donald Trump procura fazer é redefinir os interesses americanos, que um deles é manter e garantir poder, e pensa que por esta via consegue. Agora, os europeus têm estado a dar sinal que não estão muito contentes com essa posição dos americanos, mas o importante aqui é discutir não é o facto do descontentamento dos europeus, mas é o facto de compreendermos até que ponto os europeus terão capacidade, quer do ponto de vista logístico, militar, para poder enfrentar os Estados Unidos se este, por seu turno, entender fazer uma intervenção militar. Que eu penso que os Estados Unidos vai inicialmente congregar outros aspectos que são importantes do soft power, vai criar algumas sanções, algumas pressões, vai criar uma atmosfera de pressão aos seus aliados para poder, talvez, hoje negociar aquilo que pode ser o posicionamento dos Estados Unidos na Groenlândia. E é importante aqui sublinhar, quando os americanos compraram Alasca, a Groenlândia também já esteve dentro do quadro da sua articulação, salvo o erro da imprecisão da data 1867, neste período. Eles desenharam um modelo também para a Groenlândia, mas isso também não foi à frente. Agora, parece que o perigo é iminente, temos uma maior presença chinesa nesta região, temos alguma posição da Rússia também nesta posição, e os americanos entendem isto como aspecto de segurança nacional. Agora é importante saber até que ponto os seus aliados vão, de facto, embater contra aquilo que são os interesses americanos, tendo em linha de atenção que recentemente vimos algumas manobras militares na Groenlândia pelos países da NATO, e se, de facto, vamos ter um embate militar, coisa que eu penso um pouco improvável. Uma coisa é a narrativa política que François Hollande descreveu e o próprio presidente Macron tem sido muito contundente relativamente a esta posição, e deve ser por ser um dos carros-chefes da União Europeia, juntamente com a Inglaterra e a Alemanha. Então é fundamental que a França tenha um posicionamento claro e firme quanto a isto. Uma coisa é a abordagem política, a narrativa, e outra coisa é entendermos até que ponto os franceses terão capacidade, juntamente com os aliados, pois embora o primeiro-ministro do Canadá disse uma frase muito importante, que aqueles países médios devem se unir contra essa autoridade americana para serem parte na mesa das negociações e para não se virem parte do cardápio. Então isso diz muito daquilo que deve ser a posição da Europa e também de alguns países que estão contra o posicionamento dos Estados Unidos relativamente à Groenlândia, e também aquilo que tem sido as suas incursões pelo mundo, como a questão da captura do presidente Nicolás Maduro.